Glória a Deus. É uma oportunidade ímpar poder estar aqui nessa manhã junto com os irmãos. Eu me sinto muito honrado. Agradeço ao pastor da igreja, agradeço ao Fabrício pelo convite. Agradeço a confiança dos amados irmãos também. E que o Senhor venha ministrar aos nossos corações aquilo que nós precisamos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 17. Eu acho que eu deixei meu esboço aqui. Obrigado. 1 Samuel, capítulo 17, o versículo é o 33. Nós temos entendido que nesses últimos dias que a igreja brasileira tem vivenciado, o Senhor ele tem ministrado ao corações de homens e mulheres estratégias para que a nação seja de fato do Senhor, para que a cidade de Cachoeiro, você abre para mim? Obrigado. Para que de fato o reino do Senhor seja estabelecido sobre a nossa geração e para que a glória do Senhor ela se manifeste na cidade. Meu coração tem ardido pela cidade de Cachoeiro, eu tenho falado isso todos os dias. Eu preciso ver Cachoeiro transformado, amém? O texto diz assim, nós vamos entender um pouco. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33, diz assim: Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão do filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Nós estamos num congresso de jovens. E o tema da minha mensagem hoje, eu queria que você repetisse comigo. A intimidade que eu tenho com Deus, diga comigo, a intimidade que eu tenho com Deus, revela as vitórias que eu terei. A intimidade que eu tenho com Deus revela, ela mostra, ela torna público. E a gente vai entender isso um pouco. Para Deus, leão, urso, gigante, são sempre os mesmos desafios. E a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa manhã é: vai e vença todos eles. Para que a glória do Senhor e o território do Senhor ele seja de fato marcado por homens de Deus na nossa geração, o Senhor ele precisa gerar intimidade com esses homens, gerar um relacionamento de intimidade. Quer ver uma coisa? Quem está fazendo faculdade aqui, levanta a mão para eu ver. Faculdade, quem está fazendo lá atrás? Quem está estudando? Levanta a mão para eu ver. Estudando. Ensino médio, ensino fundamental. Quantos professores você tem, cara? Hã? Muitos. Quantos são cristãos? É a maioria ou a minoria? É minoria? Quem levantou a mão lá atrás está fazendo faculdade? Quantos professores você tem? Quantos são cristãos?
poucos. A realidade, se eu perguntar para todos aqui, é essa. Se eu perguntar quantos professores você tem que são cristãos, você vai me dizer 2, 1, nenhum. E a gente, como cristão, já identificamos o problema do Brasil. O problema do Brasil está na educação, não está na educação? Mas por que o problema do Brasil é a educação? Porque um lugar de governo onde Deus ele liberou isso para mim, liberou isso para você, nós não assumimos isso como verdade. A gente deixou que isso fosse dominado por outras pessoas. Aí a gente vai dizer assim, a política do Brasil está corrompida, o governo brasileiro está corrompido. Sabe por que está corrompido? Porque aqueles homens não têm princípios cristãos e valores cristãos que nós temos. E é verdade. Aí a gente está fazendo força contra eles mesmos. É por isso que a PL 122 está aí, os caras estão se matando para tentar aprovar. É por isso que o kit lá das crianças dentro da sala de aula, eles estão tentando aprovar. Por quê? Porque o lugar de governo, o lugar de autoridade, onde Deus te colocou, você não tem assumido. Eu não tenho assumido. Mas nessa manhã eu quero liberar uma palavra para a tua vida. O Senhor ele vai trazer um governo sobre a tua vida. Você vai utilizar o teu ministério, você vai utilizar a tua vida profissional, você vai utilizar os seus dons e talentos para a exaltação da glória de Deus. Você será reconhecido pela glória de Deus. Não sei se vocês viram as Olimpíadas que passaram agora, e o recordista de medalhas, o Michael Phelps, ele teve um problema com o antidoping e ele entrou em depressão, aquele cara. E ele disse uma frase: quem me ajudou a sair da depressão foi Jesus Cristo. E ele teve um encontro com o Senhor, aquele cara ganhou mais medalha que o Brasil inteiro. Ele sozinho, ele ganhou mais medalha que o Brasil. Sabe por quê, querido? Porque quando o Senhor te traz para um local de governo, quando o Senhor te traz para um local de autoridade, você está tão íntimo de Deus, que tudo que você faz é para a glória de Deus. Você transfere, eu sou um bom profissional, é para a glória de Deus. Eu sou um bom pastor, é para a glória de Deus. Eu sou um bom pai de família, é para a glória de Deus. Eu sou um aluno, é para tudo para a glória de Deus. A gente transfere e faz dos nossos dons e talentos uma ponte para a manifestação da glória de Deus. Não deixe que o governo do homem diga aquilo que você não é. Saul disse logo de cara para Davi: Davi, você não vai poder lutar contra esse gigante. Golias, ele é guerreiro desde a sua mocidade, você é um menino, você não vai poder. Querido, mas se Deus já liberou uma palavra sobre a tua vida, a única coisa que Ele está te pedindo é se posicione. Se posicione para que as coisas possam acontecer. Quando eu falei de gerar intimidade, ter intimidade, escute essa frase: Davi precisou vencer batalhas locais para depois vencer batalhas nacionais. Davi ele precisou vencer no secreto para depois se expor, para depois estar pronto. E aí essa é a nossa grande questão. Por quê? Porque nós queremos gritar para o Brasil, nós queremos gritar para a cidade de Cachoeiro, nós queremos declarar muitas coisas, mas antes, querido, nós precisamos vencer a nós mesmos. Nós precisamos gerar intimidades em nós mesmos. Nós precisamos ter comunhão dentro da nossa igreja. Hoje nós estávamos ouvindo a palavra aqui na Escola Bíblica Dominical, lá em Tito. Se você não conseguir dominar, se você não consegue dominar a tua própria casa, então como é que você vai fazer as outras coisas? Sabe, querido? Nós estamos nesse tempo, e qual tempo é? De sermos íntimos do Senhor e revelar a glória de Deus para o mundo. Sermos íntimos do Senhor e revelar a glória de Deus para o mundo. E aí você vai pensar assim: mas ninguém está me vendo, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, não vai ter reconhecimento. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho aprendido isso nesses últimos dias. Diga comigo, pense comigo, oração ela traz reconhecimento para alguém? Orar traz reconhecimento? Alguém vai chegar para você e falar assim: Fabrício, você ora muito, cara. Ninguém fala isso, por quê? Porque oração, Jesus ensinou. Ele ensinou o quê? Quando você for orar, você faz o quê? Entra no teu quarto, fecha a porta no secreto, onde ninguém vê, e você vai orar ao Pai. Ninguém vê você fazendo isso. E isso é intimidade, é local de intimidade, é câmara.
Mas são esses tipos de atitude, e são esse momento com o Senhor que vai revelar aquilo que o Senhor tem para fazer fora disso. Estão comigo, igreja? Amém? Não pense que o Senhor não está vendo sua dedicação e força em servi-lo. Ele te recompensará. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, 58. Diga assim comigo: a minha intimidade com Deus no secreto gera honra pública. Mais uma vez, a minha intimidade com Deus no secreto gera honra pública. É por isso que quando você vê algumas pessoas, nossa, ela é tão cheia de Deus, mas ela tem uma vida de oração, ela tem uma vida de intimidade, ela tem uma vida de renúncia. 1 Coríntios capítulo 15, 58, vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre na obra do Senhor, sabendo que todo o vosso trabalho não é vão no Senhor. 3 características: firmes, constantes e abundantes, mesmo quando você não está sendo visto por ninguém. Numa vida de oração, numa vida de intimidade, numa vida de relacionamento, mesmo quando ninguém está te vendo, seja firme, constante e abundante. Davi venceu Golias porque considerou que tudo que ele tinha não valia mais do que a promessa. Quer ver uma coisa? Davi era pastor de ovelhas, mas eu quero te fazer uma pergunta: as ovelhas eram dele? Não era de seu pai. Davi também não era o filho favorito de Jessé. Tanto é que quando Samuel chegou lá na casa dele para ungir o rei de Israel, Jessé esqueceu de Davi. Os irmãos de Davi também não gostavam muito de Davi. O texto vai dizer assim que quando Davi foi levar alimento para os seus irmãos, os irmãos de Davi disseram para ele assim: Davi, você veio aqui nos espionar, você tem um coração mau. Os irmãos de Davi disseram isso para ele: você tem um coração mau. E é por isso que no início da mensagem eu falei para você que não aceite aquilo que os homens dizem ao teu respeito. Você é mais do que isso. Por quê? Porque enquanto os irmãos de Davi estavam dizendo que ele tinha um coração mau, o Senhor já estava ministrando no coração de Samuel bem assim: Samuel, eu achei um homem que é segundo o meu coração. Enquanto os irmãos de Davi estavam falando que ele tinha um coração mau, o Senhor estava falando que Davi tinha um coração bom. Vale o que Deus disse ao meu respeito. Vale o que Deus disse ao seu respeito. Amém? Ele considerou então que a sua vida não valia de nada diante da promessa. Davi fez uma conta na cabeça: eu não tenho nada. Meu pai não tem me por filho favorito. Meus irmãos não gostam muito de mim. A promessa é: vou casar com a filha do rei. Vou morar no palácio. Não vou pagar imposto. Poxa, peraí. Eu vou tentar. Não tem nada a perder. Querido, e essa é assim, isso é a vida do cristão. Quando o Senhor nos faz uma promessa, quando o Senhor ele nos chama para um nível de intimidade maior, e esse nível de intimidade maior vai gerar experiências sobrenaturais, você tem que estar disposto a se dar por isso. Não tem como resistir, não tem como você fazer uma jogada com Deus assim, tipo assim: Deus, vamos fazer o seguinte, eu faço isso para o Senhor, mas eu fico aqui no meu lugar. Meu irmão, com Deus é assim: ou é tudo, ou não é nada. Não tem como ter pensamento dobre, não tem como ser de duplo ânimo, não pode. Ou é tudo para Deus, ou é nada. Amém? A mesma fé que ele usou para matar um urso local, um leão local, ele usou para matar um gigante nacional. O que isso significa aplicando para a nossa vida? A mesma fé que você precisa usar para poder fazer com que a tua casa e a tua família sejam abençoadas, que relativamente são problemas internos, não é verdade? Você precisa ter fé também e usar essa mesma fé para vencer o que está acontecendo dentro da cidade de Cachoeiro, por exemplo, hoje. Qual é o índice de violência dentro da nossa cidade?
Qual é o índice de criminalidade dentro da nossa cidade? O pastor estava, a gente também faz esse trabalho lá no IAS, ele estava lá ontem, ele estava falando, mais de 120 adolescentes presos lá. Tem algo errado, querido, acontecendo dentro da cidade de Cachoeiro. Qual é? O texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 14, vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu então, o Senhor, os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei. Espera aí então, vamos fazer uma conta. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tem um povo do Senhor em Cachoeiro, não tem? E é muito. Esse trabalho de juventude que está acontecendo aqui, a gente sabe, né, Fabio? Está acontecendo num monte de lugar, não é verdade? Mas a gente, em vez de ver melhoras para a cidade, a gente parece que está vendo uma piora. É assassinato, é um monte de coisa, é assalto. Onde eu trabalho, na frente eu sou funcionário da Igreja Assembleia de Deus Ministério Hebron. Em um mês, 3 assaltos. Tem uma conta errada. E eu quero falar uma coisa para vocês, é porque nós estamos batalhando no lugar errado. Às vezes nós estamos muito preocupados com as pessoas aqui dentro, e a gente quer alguma coisa aqui dentro, mas o Senhor está nos mandando ir lá para fora, pregar a palavra lá para fora, para quem está precisando lá fora, estabelecer território. É por isso que eu falei no início da mensagem, que eu oro para que o Senhor levante professores cristãos, para ensinar princípios e valores cristãos. Ensina a matéria, mas ensina aquilo que é Cristo. E a gente vai mudar uma geração, querido. Se a gente levantar uma geração de bons profissionais, se nós levantarmos uma geração de bons cristãos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, a gente muda o quadro brasileiro totalmente. Totalmente. Inclusive eu tenho orado para que nessa próxima eleição o governante dessa cidade seja cristão. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para que Cachoeiro experimente uma mudança. Para que Cachoeiro experimente a glória de Deus. Eu oro por isso. Davi já tinha vencido a morte no secreto. Davi era tão íntimo de Deus no secreto, cara. Ele tinha tanta intimidade com Deus no secreto, que ele estava pronto para qualquer coisa. Quer ver uma coisa que a gente passa batido? Você acha que Davi, fisicamente, tinha condições de matar um leão? É um leão, gente. E o texto vai dizer que ele arrebatava a ovelha da boca do leão, ele era muito corajoso. Mas sabe o que é isso? Não é ele, é a intimidade que ele tinha, gerava experiências extraordinárias. A intimidade que ele tinha fazia com que ele vivesse de uma forma sobrenatural. E o Senhor está te chamando nessa manhã para ser assim também. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para que Davi alcançasse a promessa, ele precisou morrer no secreto. O texto vai dizer assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Para que você possa alcançar essas experiências no sobrenatural, você precisa morrer. Para que você possa alcançar coisas sobrenaturais de Deus, o homem, quem você é, os seus desejos precisam morrer. Filipenses capítulo 3, versículo 7, versículo 8, vai dizer: mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda, por Cristo, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para ganhar a Cristo. Nós só poderemos ganhar a Cristo se nós considerarmos tudo que nós temos como perda. O apóstolo Paulo, ele era um homem com faculdade, um homem de posição religiosa, um homem de posição política, e ele considerou tudo que ele tinha como nada para ganhar Cristo. E esse é um grande ponto na vida do cristão. Qual? Abrir mão de tudo que ele tem para ganhar Cristo. E eu estava ouvindo isso lá na escola dominical aqui hoje, e a gente tem feito algumas negociações com Deus. E Deus não faz negociação com ninguém. Deus não faz. A gente está muito acostumado a querer combinar algumas coisas com Deus. E Deus, ele não faz essas coisas.
E a gente tem uma realidade de Deus muito diferente daquilo que a Bíblia realmente nos mostra. Deus não é Papai Noel. Deus não é Papai Noel. Deus, ele é um Deus que se revela como Pai. E quem é pai aqui vai entender muito bem o que eu vou falar aqui agora. Provavelmente você já deve ter exortado o teu filho e até disciplinado com algumas varadas, alguns tapinhas. E ele deve ter chorado muito. Mas você fez isso por amor. Amém ou não amém? E é assim a realidade de Deus conosco. A Bíblia diz assim: porque o Senhor exorta a todos quanto Ele ama e chama por filho. Ou seja, se alguma coisa está nos acontecendo hoje e a gente pode relacionar como alguma provação, é porque de fato o Senhor nos ama. E o que Ele está fazendo é nos forjando para que nós sejamos filhos melhores. E o texto vai continuar dizendo assim: porque se você está sem disciplina, das quais todos nós somos feitos participantes, então você já não é mais filho, você é bastardo. Então, se você não está passando uma provinha, se a luta às vezes não vem, vamos rever, vamos ver o que está acontecendo. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Você só fica com medo de viver experiências no sobrenaturais porque você acha que você tem algo ainda a perder. Eu não sei se você já fez jejum, já jejuou bastante. Eu vou fazer um propósito com Deus aqui agora, e eu vou orar, e a partir de amanhã eu vou levantar, 5 horas da manhã todo dia, e vou começar a fazer aquela oração e tal. E a impressão é que vai melhorar, não é verdade? É para melhorar, não é para melhorar que a gente faz isso? Agora eu vou te fazer uma pergunta: melhora, igreja? Melhora? Não melhora, parece que até piora. Você começa a orar, você começa a fazer um propósito com o Senhor, rapaz, começa a se levantar inimigo para tudo quanto é lado. O gás acaba, o pneu fura do carro, o seu patrão fica lá te vigiando. Meu Deus do céu, dá tudo de errado, o filho não sossega, o marido não vigia, a esposa não vigia, está tudo errado. Eu disse: meu Deus, eu vou parar de orar. Se o problema está, eu vou parar de buscar intimidade. E levando isso para o contexto bíblico, você vai entender muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando o povo hebreu, ele estava no Egito, escravizado pelo governo de Faraó, eles tinham briga entre eles lá, eles se matavam entre eles lá? Tinha perseguição acontecendo entre eles lá? Não. Por que não tinha? Porque eles estavam sob um governo do inimigo. E o governo do inimigo, sabe o que ele deseja para você? Que você não tem intimidade, que você não tem experiências com Deus. Ele vai querer te fazer uma pessoa morna, uma pessoa fria, uma pessoa parada. E ele vai fazer de tudo para que você fique nesse governo. Fazendo o quê? Te dando coisas boas. Quer ver uma coisa? Muita gente não quer sair do mundo e não quer se converter a Cristo, sabe por quê? Porque a vida que ela leva, ela entende que é uma vida boa. Mas ela está errada, ela é escrava. Ela é escrava da bebida, ela é escrava do que o mundo manda ela vestir, ela é escrava do que o mundo manda ela comer. Nós não, nós somos livres, nós temos o direito de escolha. Eu não preciso dessas coisas para ser feliz, eu sou completo em Cristo. E você vai entender mais ainda comigo. Eu não sei se você já teve essa experiência de discipular um novo convertido. Qual é a frase do novo convertido? Cara, depois que eu vim para a igreja, tudo piorou. Não é verdade? Você já deve ter ouvido isso de um novo convertido. Rapaz, eu tinha uma namorada, eu perdi minha namorada. Eu tinha um carro, eu perdi meu carro. Eu tinha um emprego bom, eu perdi. Serginho, servir a Deus é isso mesmo? Cara, Sabe por quê, querido? Deus, ele vai tirar algumas coisas da sua vida. Ele vai lavar algumas coisas da sua vida. Por quê? Porque Ele quer te dar algo melhor. E você precisa considerar essas coisas. Você tem que olhar para a tua vida e considerar que tudo que você tem não serve de nada diante daquilo que Deus tem para você. Amém? Estamos comigo, igreja?
Diga assim comigo: as minhas vitórias no secreto vão determinar as minhas vitórias no território onde o Senhor vai me colocar. Se você é íntimo de Deus e você vence batalhas na intimidade, se você tem um relacionamento com Deus íntimo e você não se corrompe na sua intimidade, você também não vai se corromper quando o Senhor te colocar sobre lugares de governo, lugares de autoridade. Eu tenho falado que o inimigo ele descobriu uma tática de corromper os cristãos no Brasil. E qual que é essa tática? É de fazer com que o brasileiro seja uma pessoa sempre insatisfeita. Não é verdade? O brasileiro ele é sempre insatisfeito, não é verdade? Você vai conversar com o cara tem tudo, mas não tem nada. Pô, o cara tem tudo, mas não tem nada. Rapaz, não tem nada, cara. E tudo que eu tinha, eu não tenho mais. Vai entender? Faz do ser humano um ser humano insatisfeito. E eu tenho aprendido uma coisa: só Cristo ele pode preencher essa satisfação que os nossos desejos procuram. Eu li um livro de Thomas Kempis, A Imitação de Cristo. Ele disse assim, que se você tem desejo de fazer algo, e aquilo arde muito no teu coração, e você quer fazer de qualquer forma, sei lá, você foi no shopping, viu aquele vestido lindo, e você fica, meu Deus, se eu não comprar eu vou morrer, eu preciso disso, olha que sapato lindo. O cara passa em frente a uma loja de mecânica lá, vê aquele aro 17, e ele fala, se eu não tiver essa roda no meu carro, meu Deus. E você não sossega enquanto você não realiza. Vou levar para outro lado ainda, muito bacana. Você está num restaurante, você está de dieta, você está comendo salada e proteína, só isso, um pedacinho de peixe ali, você não está tomando refrigerante nem nada. Aí o bendito senta do teu lado com aquele copo de Coca-Cola gelado, e o copo chega a estar suando. Você fala, meu Deus do céu. Você olha para aquilo e fala, meu Deus, eu não posso tomar. Eu estou com sede, mas eu não posso tomar. E aí você vai lá e toma, querido. Qual que é a sensação depois? Tristeza. Sabe por quê? Vou te falar uma verdade. O nosso coração ele pode ter desejo para realizar muitas coisas, mas ele nunca se sentirá satisfeito. Só Cristo pode preencher toda a insatisfação do teu coração. E é por isso que o Salmo 23 está escrito lá, o Senhor é o meu pastor e... Querido, essa frase, ela se encaixa muito bem quando tudo está te faltando. Mas você está tão convicto de Deus e que Deus é tudo para você, que você é capaz de dizer, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Eu não preciso de nada para ser feliz. Eu tenho Cristo e já sou feliz. Amém? Você só tem medo das intimidações do inimigo quando você acha que tem algo a perder. O inimigo diz, eu vou tocar nas suas finanças se você começar a orar, se você começar a ser íntimo de Deus. Eu vou tocar no seu casamento se você começar a ser íntimo de Deus, se você se dedicar a uma vida de oração. Só que lembra que no início da mensagem eu estava falando que você tem que considerar tudo que você tem como perda, não é verdade? Não foi isso que eu disse? Você abre mão de tudo que você tem para ganhar a Cristo. E o inimigo está fazendo o que com você? Ele está falando, ó, se você fizer isso eu vou tocar no teu ministério. Se você fizer isso eu vou fazer isso com a sua vida. Se você fizer, sabe o que você vai responder para ele? E essa resposta ela só vem de pessoas que são íntimas de Deus, que venceram no secreto. Você vai dizer assim para ela, você vai tocar na minha família? Você está muito enganado. Minha família é de Deus. Porque eu já entreguei a minha família para Deus, eu já considerei isso como perda. Você vai tocar nas minhas finanças? Minhas finanças também são de Deus. Elas também, eu já entreguei para Deus. Tudo é dele. E aí, querido, você está pronto para vencer. E aí você está pronto para experimentar experiências sobrenaturais em Deus. E foi isso que aconteceu com Davi.
Davi ele já tinha vencido um leão, Davi já tinha vencido um urso, Davi já tinha vencido a morte no secreto, Davi já tinha considerado tudo que ele tinha como perda. E o que aconteceu naquele dia, na hora de matar aquele gigante, só foi um reflexo da vida que ele tinha de intimidade. Aquilo que aconteceu naquele dia foi um reflexo da vida de intimidade. Você só pode vencer essas guerras se a presença do Senhor estiver em sua vida. Quantos têm a presença do Senhor nessa manhã? Diga amém. 1 Samuel 16, 18. Eu já estou terminando, que horas são? 1 Samuel 16, 18, vai dizer assim: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, vírgula. O que está acontecendo dentro do contexto aqui? Saul está possesso, está triste, está com o inimigo, está perturbado, está endemoniado literalmente, e alguém está dando testemunho de Davi. Essa é a história. Saul chega: eu preciso de alguém que sabe tocar, alguém que é cheio de Deus, não sei o quê. Alguém chegou para Saul e falou assim: eu conheço alguém, o filho de Jessé, o belemita. Espera aí, Davi não estava atrás das malhadas, cuidando de ovelha de pastor, do pai dele? Tinha alguém vendo ele lá? Essa é a nossa grande questão, querido. Ei, quando chegar o tempo da revelação, quando chegar o tempo das experiências com Deus, meu irmão, o Senhor vai chamar teu nome. Independente para onde que seja, o seu nome será assoprado. O teu trabalho será reconhecido. Olha lá, o texto vai dizer assim: ele sabe tocar, 7 características. Ele sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Vamos lá. O que é tocar aqui? Quem tem ministério aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Exerce um ministério aqui dentro da igreja? Tem ministério? Poucas pessoas. Faz parte de algum ministério? Amém. O que o Senhor ele exige de nós, para nós que temos ministérios? Que nós o façamos com excelência. Excelência, qualidade. Por quê? Porque isso será visto pelos homens e será reconhecido por Deus. O texto vai dizer: é valente e vigoroso. Nós precisamos ser assim, para sermos íntimos de Deus e para termos experiências sobrenaturais. Nós precisamos ser valentes e vigorosos. Vamos fazer um momento de oração, vamos chamar a juventude, vamos chamar a igreja, vamos fazer um propósito, vamos família, vamos... eu não quero, meu Deus do céu, eu não quero fazer... E aquela vida de desânimo, esperando tudo que aconteça, deitado. Querido, Deus não te chamou para assim, Deus te chamou para ser valente e vigoroso. Firmes, abundantes e constantes na obra do Senhor. O texto vai dizer, e eu gosto muito disso aqui, o texto vai dizer, homem de guerra. E é isso que eu fico muito impressionado. Eu faço essa pergunta para os irmãos. Davi, nessa hora que ele era homem de guerra, ele entrava em batalhas, quando o homem estava dizendo para ele: olha, esse cara é pastor de ovelhas. O cara disse de umas qualidades de Davi: ele é homem de guerra. Davi era homem de guerra? Não era. Davi não tinha vencido uma batalha em guerra, nenhuma ainda. Mas o que significa isso? Que quando Deus tem algo para a tua vida, e quando Deus já revelou isso no secreto, quando Deus já revelou isso na intimidade, as pessoas reconhecem aquilo quem você é. É por isso que muita gente é chamado de pastor sem ser pastor. Já percebeu? Não, cara, você é pastor. Mas eu não sou pastor. Não, mas eu vejo isso em você. Por quê? Porque existe um reconhecimento sobre a autoridade da qual Deus colocou sobre a tua vida. Por quê? Porque no sobrenatural, porque lá no íntimo do Senhor, você já é aquilo a quem Deus preparou. É por isso que o texto vai dizer assim: achei um homem segundo o meu coração. Davi ainda era uma criança quando Deus falou isso.
O que isso significa? Que Deus já estava olhando para o homem de Israel e não para quem Davi era ainda. E assim o Senhor faz conosco. Ele já está olhando para você lá na frente, cara. Ele já está olhando para você quem é você lá na frente. E você precisa ter os olhos voltados para isso. O segredo da vitória de Davi, o segredo da intimidade de Davi estava basicamente aonde eu vou chegar aqui agora. De gentil presença, e o Senhor era com ele. Você acha que na hora que Davi foi lá expulsar os demônios de Saul, ele meteu um Fá sustenido com sétima aumentada lá, e o Satanás falou, meu Deus do céu, que nota é essa, que acorde é esse, eu vou embora. Foi isso. Não foi isso. A harpa de Davi não era uma harpa internacional, não era nada disso. A presença do Senhor estava com ele. Houve um tempo, vocês vão saber muito bem disso, houve um tempo nas igrejas, nos ministérios, quem é do Ministério de Louvor sabe muito bem disso. Houve um tempo que os ministérios eram divididos assim, a classe dos caras que tocam muito bem, e esses caras que tocam muito bem costumam não ser muito espirituais, né? E havia a classe daqueles caras que não sabia tocar nada, mas era cheio da unção de Deus. Aí os caras que tocavam bem, na hora que ia tocar, não acontecia nada. Aí na hora que o irmãozinho pegava aquele violãozinho todo desafinado, cantava tudo errado, na hora que ele cantava, ele expulsava tudo, até os irmãos da igreja, que não aguentavam ouvir a voz dele. Mas chegou um tempo onde o Senhor tem colocado pessoas boas, pessoas com talentos aprimorados e cheios da unção de Deus. Lugar de governo, professores formados, juízes, médicos, advogados, ministros da palavra, bem estruturados, íntimos de Deus e que não se corrompem. Eu tenho orado para que isso venha para o Brasil. Isso vai chegar aqui no Brasil, em nome de Jesus, e Deus vai levantar vocês para isso. Vocês são a resposta disso, eu creio. Olha o segredo. O texto vai dizer assim: e tomou Jessé um jumento carregado de pão, vinho e um cabrito. Diga comigo, pão, vinho e um cabrito. O que representa o pão? Pão representa alimento. E para você ter uma vida de intimidade, você precisa comer a palavra. Amém ou não amém? Olha aqui que o texto diz, João 6,51. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que darei pela vida do mundo. Pão representa alimento, que é a palavra de Deus. Você só pode ser íntimo de Deus se você come a palavra dele. Saul havia rejeitado a orientação divina, não foi? Samuel falou para ele, você vai lá, vai matar tudo, não vai deixar nada. O que ele fez? Desobedeceu, trouxe despojo da guerra. Mateus 4,4, nem só de pão viverá mas de toda a palavra que você só pode ser íntimo de Deus se você come a palavra. João 4,34 diz, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quem conhece o contexto disso vai saber, Jesus estava com fome e com sede quando ele disse isso. Fome e sede física, mas Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, aquele que me enviou. Nós precisamos ser isso. E aí a gente vai ouvir tem algum nutricionista aqui? Tem algum nutricionista? Não, né? A gente ouve muito de nutricionista assim, você é aquilo que você come, não é verdade? Você é aquilo que você come. Aí tem uns irmãos aí que estão bem fortinhos, aí ele fala assim, não, isso aqui é o templo do Espírito Santo, pai. Eu estou aumentando aqui, estou fazendo uma varanda para o Espírito Santo aqui. Vai ser cuidado, mano, está virando uma catedral isso aí. Aleluia. E a pessoa que também é muito magrinha, a gente fala, cara, você está lá no Ezequiel, lá, Vale dos Ossos Secos, cara, cuidado, com calma, vamos comer.